Boa noite. Estamos cada vez mais conectados, em casa, na escola, na rua e no trabalho. Na era da internet, a forma como enxergamos e vivemos o mundo se alterou radicalmente. E nesse contexto, uma das mais importantes transformações vem ocorrendo dentro das salas de aula. Crianças e adolescentes com acesso fácil, amplo e cada vez mais precoce às mais variadas ferramentas digitais estão levando escolas e professores a repensar a eficiência e a eficácia do modelo tradicional de ensino, tal qual como conhecemos hoje. Nesse cenário, o programa de hoje quer discutir até que ponto a tecnologia está influenciando a pedagogia desse novo século e de que forma isso já mudou ou deve mudar a relação entre professores e alunos. O impacto da tecnologia na educação é o tema do Opinião Pernambuco de hoje. Para esse debate, convidamos Silvio Meira, que é doutor em Ciência da Computação e professor de Engenharia de Software. Também está conosco Verônica Araújo, que é mestre em Educação. E completa a nossa conversa Luciano Meira, professor de Psicologia da UFPE e coordenador de Inovação da Joy Street. A gente lembra que você pode participar do programa enviando perguntas e comentários para o e-mail opiniãope@ufpe.br ou para as nossas redes sociais pelo Twitter no @opiniãope e para a nossa página no Facebook. Olá, muito boa noite. Boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos. Para começar, eu queria polemizar uma frase bem polêmica que eu ouvi num vídeo gravado pelo Luciano. Ele fala em extinção da escola. Ele fala que sugere a extinção metafórica da escola. Eu queria que nesse novo cenário de tecnologia que a gente vive hoje, que você explicasse que extinção é essa da qual você fala. Tá, na verdade, para ser mais preciso, eu falo da falência da sala de aula, não da escola per si. Eu gosto muito de escola, na verdade. Escola é uma instituição que pode reunir um conjunto de interações entre educadores e jovens, entre jovens, que é muito interessante. Então, é um espaço interacional muito bacana. E o que eu tenho sugerido, na verdade, é que as metáforas que regulam e que dão sustentação ao modo atual de funcionamento da sala de aula, que é a arquitetura de como a pedagogia faz tentar interagir professores e alunos, essa é que está falida. E está falida por um conjunto de razões bastante grandes que a gente vai discutir aqui hoje, mas uma das principais delas é que essa aula tem se sustentado numa visão muito monológica da relação entre ensino e aprendizagem. Então, o professor ensina coisas e assume que isso equivale a uma aprendizagem, quando do ponto de vista da psicologia da aprendizagem isso é muito diferente, são ações diferentes. Então, a escola não tem criado nas suas salas de aula ambientes imersivos de aprendizagem que deem conta dessa dinâmica desse mundo contemporâneo que você citou no início do programa. Ok, então para começar a ouvir a opinião de vocês, pelo balançar de cabeça que o Silvio fez enquanto você falava, eu acredito que ele concorde com você que esse modelo que a gente conhece hoje, tradicional de ensino, está falido. E aí eu queria ouvir os seus motivos. Por que você acha que esse ensino que hoje a gente tem na maioria das escolas não nos serve mais? Olha, eu não vou concordar necessariamente com o Luciano, porque nós somos irmãos, né? Mas porque a gente pensa assim mesmo a partir de experiências totalmente diferentes. Ele vem da área de cognição, eu venho da área de tecnologia, em algum lugar no meio a gente acha aquele espaço onde tecnologia e educação se encontram. Na realidade, onde sempre se encontraram. Não estamos falando de tecnologia e educação novo hoje. Isso é um lápis digital, mas a gente tem lápis há milhares de anos, ou coisas equivalentes a lápis há milhares de anos. Desde as cavernas, eu risco uma pedra lá, risco uma madeira e deixo marcas, crio símbolos, conto histórias, represento coisas. O problema da sala de aula é muito mais antigo do que isso, né? Muito mais antigo do que o mundo tecnológico de tecnologias de informação e comunicação, disponíveis para todos, em todos os lugares, de forma ubíqua que a gente tem hoje. Só para rememorar a minha própria experiência, eu tenho 2 hérnias de disco derivadas do fato de que eu dormi pelo menos 50% das aulas do curso de engenharia que eu fiz todinho. Eu tenho vagas lembranças do que aconteceu na sala de aula, porque naquela época
tinha um livro que a gente podia ler e o professor lia na sala para a gente. Então você imagine, em qualquer idade que você esteja, seja você um garoto do início do fundamental até a pós-graduação, a sua experiência de sala de aula vai ser uma pessoa lendo para você um negócio que está escrito no livro, como se você fosse ou analfabeto ou não tivesse condições de estar naquela sala. É inimaginável você olhar para uma sala de aula de pós-graduação e a gente ter lá um professor apresentando aos alunos o conteúdo de um livro. Eu não consigo imaginar coisa mais bizonha, não é nem ortodoxa e ultrapassada, é simplesmente bizonho. Há experiências muito mais interessantes a conduzir dentro e fora da sala de aula, e daí a Luciana citar a falência total da sala de aula, como a sala de aula sendo utilizada ainda hoje como um modo broadcast. Eu, tecnicamente e teoricamente professor, anuncio as tábuas da lei, a verdade, como produzida pelo conhecimento estabelecido, ou como decidida e definida pelo conhecimento estabelecido, para uma massa ignara que supostamente tem que entender isso e replicar para mim, para ganhar uma nota, para passar naquela cadeira e provavelmente nunca mais se lembrar daquilo. A escola não foi feita para fazer isso, a escola foi feita para preparar as pessoas, eu acho, no meu entender, de uma forma reflexiva e profunda para a vida, preparando-as principalmente para continuar aprendendo depois de saírem da sala de aula, depois de saírem da própria escola. A escola não faz isso hoje e está muito longe de fazer qualquer coisa perto disso, mesmo em lugares que parecem extremamente competentes ao tentar fazê-lo. Verônica, a sua opinião sobre o ensino que a gente tem hoje? Olha, o ensino que a gente tem hoje, ele ainda para se adequar a essa questão de utilizar as tecnologias existentes de forma realmente eficiente, produtiva para a questão do ensino-aprendizagem, ele ainda tem, digamos assim, muito a caminhar. Porque as tecnologias na sala de aula, elas não são um fim, elas são um meio para o processo de ensino-aprendizagem, né? Que não adianta você ter o recurso e você não saber utilizar. Precisa ter uma, digamos assim, uma proposta pedagógica embasando a ação do professor, da escola como um todo. Ele precisa saber para que é que o meu aluno tem que ter um iPod, um tablet, um smartphone de última geração, como é que eu posso agregar algum valor ao que eu faço a partir desses recursos. Mas só que acontece que, principalmente quando a gente fala da escola, ensino fundamental, ensino médio, a gente ainda tem, digamos assim, ou uma certa resistência, ou até às vezes alguns equívocos nessa questão do uso das tecnologias em sala de aula, né? O professor, como aqui colocou o Luciano, ele não pode mais ficar nesse papel ou de se achar quem vai jogar o saber para o aluno, porque ele é o detentor, ele é a última palavra. Ele tem que entrar naquela questão da mediação, dele ser, digamos assim, alguém que colabora para que o aluno chegue de forma mais, digamos assim, objetiva ao saber, mas ele não é o dono. Ele talvez, por ser uma pessoa que tem, seja pela formação, seja pela experiência, um pouco mais de um conhecimento relativo naquela área, né? Relativo porque o aluno pega um tablet, pega qualquer recurso desse na hora, ele consegue ter acesso a muito mais informações do que está ali no livro, na fala do professor, né? Mas é isso aí que é talvez o pulo do gato, não é? Você fazer em sala de aula com que esses recursos trabalhem junto com você e a favor. Não como algumas escolas fazem, que até proíbem que o aluno até traga algum desses recursos para a sala de aula, até o celular o aluno tem que desligar, ou às vezes até colocar no birô do professor, porque o professor enxerga aquilo ali como algo que interfere, que tira o aluno do eixo, quando na verdade não tanto, né? Luciano, nesse sentido, você começou falando de alguns motivos pelos quais você acha que o nosso sistema está falido. E aí eu estava lendo também um pouco mais sobre a educação 3.0, que é um novo termo que se fala agora, que fala mais dessa educação conectiva, né? Essa educação em que se lança a mão desses outros recursos e se tem outra base também
de preposição para a forma de aprendizagem. A sua ideia de educação tem relação com essa educação chamada 3.0 hoje? De uma certa forma, sim, embora eu não goste dessa denominação, porque esse é um tipo de versionamento muito usado na ciência da computação, na engenharia de software, que é de versões de software. E a escola, a sala de aula é muito mais complexa, no meu entendimento, do que o desenvolvimento de um programa. Então, quando a gente diz que o programa está na sua versão 2.0, 3.0, eu acho essa uma denominação mais interessante para o desenvolvimento de programas de computador e não tanto para ambientes tão complexos quanto a escola. Mas as ideias, elas circulam mais ou menos da mesma forma. E que ideias são essas? Veja, o que a gente conversou até agora, e todos nós concordamos, é que hoje a escola ainda parece muito mais como uma orquestra sinfônica. Você tem o maestro, que é o mestre, e ele ordena um determinado conjunto de ações entre os alunos que estão dispostos a receber algum conjunto de comandos. E tem os talentos individuais, você tem o solista, que, né, tem toda aquela performance. Quando, na verdade, a escola e a sala de aula, em particular, deveria ser mais como uma banda de jazz. Porque o mundo é emergente. Silvio comentou essa questão muito fortemente sobre como nós temos um mundo dinâmico e emergente, com o uso de uma tecnologia muito diversificada, e que, nesse sentido, a escola deveria estar muito mais preparada para o novo, a inovação, para lidar com essa coisa que tem uma complexidade muito grande e que é emergente no sentido de que eu não posso prever tudo o que vai acontecer. Mas o problema é que, com as tecnologias digitais em particular, e às vezes as pessoas comparam porque os hospitais já aceitaram as tecnologias digitais, as escolas não, e tem até alguma fanfarra em relação a isso. Ocorre que as tecnologias digitais são geralmente desenhadas especificamente para os hospitais. Então, são novos instrumentos cirúrgicos, etc., mas que foram pensadas junto com médicos e são testadas, etc. Quando você vai para o campo da educação, tenta-se usar as tecnologias comuns que nós temos aqui, nossos smartphones, nossos tablets, e então elas devem ser usadas na escola, mas isso não vai funcionar assim, porque essas tecnologias não foram, como no caso da medicina, desenhadas especificamente para o campo da educação. Então, às vezes alguns educadores, alguns pesquisadores, ou enfim, a universidade culpa os professores, mas acontece que as tecnologias não foram desenhadas para o uso naqueles ambientes. Então, os professores, na verdade, muitos deles estão exaustos de tentar realizar uma mudança com equipamentos que não são apropriados. E aí, quando se desenha-se o quê? Uma lousa digital. A coisa mais antiquada, quer dizer, a lousa é a coisa. Isso é patético, não é só antiquada, é patético. É bizonho, como disse o Silvio antes, e a Verônica mencionou isso também. Então, assim, quando a gente tenta desenhar alguma coisa, o resultado disso é um desenho que está muito mais colado com uma visão de escola que, na verdade, a gente quer transformar todinha. Então, isso tem que mudar. Falando na prática, de uma forma que a gente, leigo no assunto, possa visualizar melhor. Vamos falar dos dias de hoje. Os alunos já têm tablet, os alunos têm smartphone e, como a Verônica disse, querem levar isso para a escola, querem estar com isso na sala de aula. Hoje, como é que essas ferramentas podem ser utilizadas em prol de um ensino mais colaborativo e menos direcionado do professor para o aluno? Olha, essa é a pergunta, talvez, do século. O Luciano já estava dizendo que a gente tem um bocado de ferramentas. Isso é uma ferramenta de uso genérico, essa que está aqui, né? Totalmente genérico. Então, eu chego aqui, clico no negócio, eu posso fazer um bocado de coisa. Eu posso usar como um caderno, que é o que eu estou fazendo. Eu estou anotando aqui o nosso debate. Eu podia estar usando como sistema de busca, eu podia estar usando como um monte de coisas. Qualquer uma dessas ferramentas é um sistema computacional e de comunicação completamente genérico que pode servir para absolutamente tudo e também para quase nada. Depende de como é que a gente vai dar propósito para ele. O que o Luciano estava mencionando ainda agora é que a gente está usando uma coisa programável, sofisticadíssima,
para levar para a sala de aula e dizer, por exemplo, eu vou lhe citar um paper que é muito famoso no negócio de uso de tecnologia, um artigo científico que é muito famoso nessa história de educação, que é o seguinte, é um estudo sobre como usar correio eletrônico para a educação à distância. Tá certo? Isso é a mesma coisa que você dizer o seguinte, nós vamos modernizar o transporte de correspondências, saindo do correio a cavalo, construindo um cavalo robô que vai levar as cartas do mesmo jeito. Quer dizer, continua tudo igual e o cavalo é robotizado, né? Ele é eletrônico, tem bateria, mas a gente bota a carta física e ele sai correndo para levar. Quando você pensa assim, e esse paper é fim da década de 90, esse artigo, não é? E tem uma série inteira deles, que é tentando fazer o quê? No fim da década de 90, a gente não tinha vídeo. A gente não tinha ambientes imersivos, a gente não tinha games sociais como League of Legends, que a gente tem hoje, a gente não tinha objetos nos celulares, a gente não tinha sistemas altamente interativos, os sistemas computacionais eram lentos, a internet era discada. Então, qual era a tecnologia que existia? A tecnologia que existia e que realmente funcionava, aliás, quase sempre funcionava, era e-mail. Então, foi que as pessoas tentaram fazer. Vamos pegar essa modernidade aqui, que é e-mail, e vamos tentar ver se isso melhora a educação. Para mim é mais ou menos como assim, um movimento steampunk, que você dissesse, estamos na sala de aula em 1850 e acabou de chegar o vapor. Como é que a gente vai usar o vapor na sala de aula? Né? A gente vai cozinhar os alunos junto com um bocado de livro que eles vão se amalgamar e todo mundo vai saber alguma coisa. Quer dizer, não há um conjunto de mecanismos, hoje que eu pudesse dizer para você, essas 14 coisas funcionam em qualquer condição. Mas há sim uma pré-condição para que qualquer coisa funcione. A gente tem que fazer nas escolas, como a gente está fazendo nos hospitais, como as empresas e o governo estão fazendo, o que a gente chama de uma transformação digital. O que é uma transformação digital? Tem um conjunto de coisas analógicas que estão acontecendo, por exemplo, nas lojas. Antigamente, a gente garantidamente, se quisesse comprar uma geladeira, a gente ia a uma loja, abria várias geladeiras, via geladeiras e comprava a geladeira, não a loja, né, que eventualmente chegava na casa da gente. Hoje até a gente vai na loja, mas a loja serve como vitrine. A gente quer ver a geladeira, pegar nela, sentir o cheiro que não rola na internet ainda, né? Então eu vou na loja, vejo as várias geladeiras e digo, eu quero essa. Aí eu vou comprar na internet. Esse processo é meio digital. Inclusive, estando dentro da loja, você compra na internet. Exatamente. Você vai comprar a geladeira na internet, porque lá você vai comparar N fornecedores, preços, ranking. Esse processo de comprar virou digital. Pessoas que já sabem qual é a geladeira não vão nem na loja. Então, de uma certa forma, usando a metáfora, ou talvez o diagnóstico do Luciano, da extinção, ou da falência, desculpe, da sala de aula, extinção, foi o que você já falou, da extinção da escola, que deve ter um bocado de menino comemorando em casa agora aqui, que a gente está numa TV universitária dizendo que a sala de aula e a escola vão ser extintas, né? Amanhã vai ser feriado nacional. Eu acho que a gente precisa passar a escola por dentro de um processo de transformação digital. O que pode ser literalmente digitalizado? Por exemplo, botar livros como os de papel dentro desse negócio aqui e mandar para a escola não funciona. Isso a gente já sabe. Tem que botar interação dentro, tem que poder mexer em curva, tem que fazer um outro bocado de coisas totalmente diferentes. Tem que haver um processo de transformação digital que inclua, ao mesmo tempo, professores, alunos, ambiente, administração e avaliação disso tudo. Eu vou pedir um minutinho para você, acho que a gente precisa fazer um intervalo. A gente lembra que você pode participar do programa enviando perguntas e comentários para o e-mail opiniãope@ufpe.br, para as nossas redes sociais no Twitter, no @opiniãope e na nossa página no Facebook. Não saia daí que a gente volta daqui a pouco. A Opinião Pernambuco está de volta. Hoje falamos sobre o impacto da tecnologia na educação. Para o programa de hoje, convidamos Silvio Meira, que é doutor em Ciência da Computação e professor de Engenharia de Software. Também está conosco Verônica Araújo, que é mestre em Educação. Completa a nossa conversa Luciano Meira, professor de Psicologia da UFPE e coordenador de Inovação da Joy Street. Bom, eu queria falar agora um pouquinho do que Verônica falou no outro bloco, o papel do educador nesse novo cenário.
O educador ganha importância, perde importância? Como é que fica essa história de educação baseada no modelo de muitos para muitos, o professor apenas como mediador? Como é que funcionaria isso na prática, Luciana? Olha, eu vou começar por um exemplo prático e real de um conjunto de escolas, na verdade. Tem experiências dessa no Brasil, mas, na verdade, eu conheço melhor uma experiência na Califórnia, nos Estados Unidos, um conjunto de escolas públicas, onde eles funcionam com várias salas de aula ao mesmo tempo, os alunos pesquisando ao longo do que eles chamam uma playlist. Eles usam o nome, playlist é o nome que você dá a um conjunto de músicas que você baixa para seu MP3 player, por exemplo, tá? Então isso é interessante porque você faz com que a linguagem da escola se aproxime da linguagem que os jovens usam para ouvir música, por exemplo. Então essa playlist contém um conjunto de jogos e vídeos e coisas que as crianças devem fazer, os jovens devem fazer ao longo dos seus estudos em matemática, por exemplo. Então, eles vão percorrendo esse conjunto de tarefas, que são desafios, e tem um algoritmo por trás, isso é uma plataforma, tem um programa por trás que reconhece quando o aluno não está bem em determinado tópico de matemática da sua série, do seu ano. E esse programa anuncia a um conjunto de professores que, por enquanto, não estão fazendo nada, quem precisa de aula. Tá certo? Então, não tem aula para todo mundo, tem aula para quem precisa. E esse precisar é reconhecido por um conjunto de algoritmos que consegue definir que tipo de demanda, que tipo de necessidade cada um dos alunos estão requerendo naquele momento. Então, isso chama, o que hoje se chama aprendizagem adaptativa, e faz com que o professor assuma um papel de escuta do aluno. Então, é uma sala de aula dinâmica, onde os alunos colaboram e o professor pode contribuir até com aulas, eventualmente, mas aulas que têm uma definição muito precisa, que é um conteúdo que, de fato, vai ajudar os alunos a progredirem num conjunto de desafios que eles estão resolvendo. Então, nesse sentido, você tem não mais o maestro, mas um participante de uma banda de jazz. Verônica, você falou em resistência por parte ainda de alguns professores. Quais são as principais barreiras que você, da área de educação, nota hoje para a implementação de um modelo de ensino mais colaborativo, como propõe Luciano? Olha, eu vou dar um exemplo a partir da área que eu atuo, a educação à distância. Educação à distância, por exemplo, quando a gente vai para os professores pensarem uma proposta à distância, uma tecla que sempre se bate é a questão que muitos professores eles entendem que podem pegar o que fazem no presencial e simplesmente transpor para o virtual. E aí, pelo menos dentro da minha ótica de pedagoga, isso não é eficiente, isso é até inconcebível, porque, por exemplo, a educação à distância é uma modalidade que ela exige um repensar na postura do professor. Mas esses professores recebem capacitação para pensarem de forma diferente? Porque eles estudaram e aprenderam a ensinar num modelo ainda, vamos dizer assim, antigo, né? Eles recebem hoje um aparato por trás que permita eles a começar a pensar diferente? Olha, hoje em dia, pelo menos as universidades, os centros de formação de professores, os cursos, pelo menos a maioria deles já tem alguma discussão sobre essa questão das tecnologias na escola, do papel do professor frente a esse contexto, mas também dentro do próprio meio acadêmico e onde se dá a formação desses profissionais, a gente também encontra muita resistência, às vezes, de professores que justamente vêm sempre naquele mesmo molde de fazer educação, em querer vestir a camisa de algo novo. Aqui, se você for para o próprio Centro da Educação, da Federal, tem professores lá que são muito resistentes a essa discussão de tecnologias, educação à distância, qualquer coisa que vá romper com
o que a gente considera praticado. tradicional. E aí já realmente compromete um pouco, porque se as pessoas que hoje em dia são formadores de novos educadores, elas não concebem que seja feito diferente, elas não querem destronar o professor daquele papel que elas colocaram, às vezes de que ele está num patamar acima do aluno e que é ali que ele tem que estar, aí realmente essa relação, como falou Luciano, Silvio, de uma aprendizagem mais imersiva, de uma escola, como ele falou, um modelo, até que o professor não dá aula, ele está ali observando, está junto para ele intervir só se fizer necessário. Essa dimensão aqui ainda é muito irreal para muitos profissionais do ensino, eles quererem flexibilizar essa forma de atuar para saírem do papel quase do sujeito principal para ser um participante apenas. Silvio, Luciano estava querendo falar? Não, veja, do ponto de vista da formação dos professores na academia, nós temos um conjunto de problemas de fato a resolver. Uma pesquisa recente mostra que somente 10% do tempo das licenciaturas no país, em média, é dedicado à observação de práticas didáticas efetivas, práticas reais dentro da escola. Os outros 90% são estudos teóricos sobre, enfim, aprendizagem, psicologia, que obviamente são importantes, mas não deveriam ocupar tanto tempo da formação de alguém que vai lidar com dificuldades emergentes e práticas ao sair da faculdade. Então, a gente teria que ter uma reformulação muito rápida das licenciaturas para tornar o mercado de educação um pouco mais interessante. Por outro lado, eu não acho que no ensino básico os professores tenham uma resistência tão grande, mas acho que faltam ambientes de formação inovadora na prática que sejam mais efetivos, porque o que se faz hoje em dia, do ponto de vista de capacitação, são palestras, a mesma coisa que se faz nas licenciaturas e que não está dando certo. Isso é a mesma coisa que se tenta fazer na sala de aula, explicando para as pessoas o que elas têm que fazer, sem elas participarem do processo de fazer. Aí não a mesma coisa. Então você tem um ciclo não virtuoso de resistência à inovação, mas não é uma resistência do professor per se. Na verdade, todo o sistema é resistente a uma mudança. Pois não. Luciano colocou uma questão muito importante, que às vezes o professor, ele também não consegue, digamos assim, mudar o que ele faz. Eu, quando tenho contato com colegas que são professores ainda no educação básica, até mesmo no ensino superior, eles dizem, olha, a gente sabe que tem aí as tecnologias, tem softwares, tem inúmeros recursos, mas a gente se sente meio perdido. Eu não sei, por exemplo, tem colegas que davam aula comigo na faculdade e o celular, e era um celular, não era um smartphone, era um celular simples. Ela não sabia nem 10% do que aquele celular fazia. Ela não sabia nem olhar as mensagens. Aí você já vê por aí, diz, mas um professor universitário, mas ela nem sentia nas demandas do dia a dia dela, que ela precisava saber mais, nem também, por nenhum motivo, se sentia desafiada a procurar conhecer, como, por exemplo, quando a gente está em educação à distância, se usa muito a plataforma Moodle, que é uma onde se hospedam os cursos. Eu, quando trabalho com os professores, eu vejo que eles não se dão ao trabalho de conhecer, às vezes, nem 10% dos recursos, atividades que eles podem explorar dentro dela. E, às vezes, quando alguns querem conhecer, também encontram essa lacuna que não tem, pelo menos nas capacitações formais, etc., um momento em que seja apresentado isso a eles, que possa dizer, olha, você é de matemática, de repente você poderia, esse programa, esse recurso, lhe ser útil de X formas, mas às vezes nem as pessoas sabem, e algumas, infelizmente, não procuram conhecer, mas também nas capacitações e quando a gente fala de rede pública de ensino, às vezes ainda precisa ser reformulada. A forma como as pessoas pensam que os professores devem ser capacitados, porque às vezes os assuntos, as discussões que são frequentes, não
corresponde ao que realmente eles querem, pelo menos nessa questão das tecnologias. Silvio, pelo que a gente está conversando aqui, a gente está vendo que para se ter uma educação que seria ideal nesses moldes, precisaria-se de um aparato tecnológico considerável. Nesse sentido, me vem à cabeça assim, que no país que a gente vive, onde a gente mal tem uma escola em pé que abriga os alunos da chuva e do sol, muitas aí nem isso fazem, tem pingueira, os alunos, enfim. Não seria uma realidade muito distante para a gente um modelo educacional desse, assim, pelo menos para a rede pública, por enquanto? Como é que a gente poderia transpor essa dificuldade financeira mesmo que a gente enfrenta hoje no ensino tão básico que a gente já tem? Olha, eu sou dos que acham que a gente já investe dinheiro demais em educação. O problema é que, na minha opinião, ele é muito mal investido. A perda é gigantesca, o estrago é monumental e, na prática, uma parte muito pequena dos recursos investidos na educação do Brasil chegam efetivamente a causar efeito no aluno. Não é a história de chegar na sala de aula. Tudo que nós estamos falando aqui ainda envolve professor, sala de aula, nós não falamos de nada que podia envolver redes sociais, jogos, sistemas físicos interativos como robótica e outros, como mecanismos de mediação de oportunidades de aprendizado. Tem um conjunto grande de coisas que dá para fazer para engajar os alunos. Eu acho, tenho 40 anos de experiência de ensino como professor, eu acho que o principal problema de hoje, em qualquer ambiente educacional, é de engajamento dos alunos. Os alunos têm coisas muito mais interessantes para fazer fora do ambiente de ensino. Ponto. O ambiente de ensino virou um negócio que é quase um castigo. É como se a mãe dissesse, olha, se amanhã você acorda, você vai para a aula, depois você volta, você pode fazer as coisas que você gosta. E a gente tem que mudar isso. Se a gente não mudar isso, e há N maneiras de mudar, usar jogos, por exemplo, para ensinar física, matemática, lógica, história, geografia, filosofia, dá para fazer tudo em ambientes onde as pessoas usam jogos. Jogos sociais é mais radical ainda. E não estamos falando de muita tecnologia, não estamos falando de rocket science, vamos lançar foguetes à Lua. Qualquer lugar onde haja capacidade computacional mínima, com um navegador para a gente jogar software dentro dele, um navegador minimamente moderno e servidores por trás, deixando a tecnologia, a complexidade da tecnologia fora da escola e levando para lá os efeitos da tecnologia, dá para fazer mágica. Se você der uma olhada, por exemplo, no que garotos e garotas no Brasil e no mundo inteiro, com idade muito jovem, estou falando de pessoas de 8, 10 anos de idade, aprendem de visão em terceira dimensão, no plano, e de manipulação de objetos em terceira dimensão, coisas que eu fui aprender a desenhar, por exemplo, quando eu cheguei na universidade, eu vejo a garotada de 8, 10 anos de idade desenhando em Minecraft, desenhando e construindo o ambiente de uma sofisticação que às vezes você fica dizendo, foi um menino de 10 anos de idade que fez isso aqui. É óbvio que ali ele está num processo tácito de construção de conhecimento. O processo explícito podia ser superimposto àquele processo tácito dentro do ambiente, aspas, que a gente chama de ensino, mas não necessariamente na sala de aula. Podia ser na lan house, podia ser no centro social, podia ser no laboratório da escola, podia ser numa quadra com 500 meninos interagindo para fazer um modelo do bairro deles dentro de Minecraft, para apontar os problemas do bairro, podia ter estudos de diversos tipos ali, usando um conjunto de tecnologias e metodologias que não está no livro. Para isso, a gente precisava mudar a visão de mundo do sistema educacional, desde quem define a política lá em cima, até quem regula, até quem cobra, avalia e como é que a gente vai medir se os alunos sabem depois. Porque se a pergunta no fim for qual é a capital de Madagascar, aí dá tudo no mesmo. Aí de que adiantou a gente fazer a geografia do bairro para entender o que é que são limites, o que são propriedades, o que é isso, o que é aquilo, o que é aquilo outro. Não adianta, porque a capital de Madagascar, tudo bem, é um lugar interessante, mas nenhuma criança de 15 anos de idade precisa saber nem onde é Madagascar, nem qual é a capital de lá, se não souber onde é que fica seu bairro, sua escola, sua casa e sua cidade no mundo primeiro. Você queria falar, Luciano? Não, só completar nesse sentido, a gente precisa de uma reforma curricular completa. Radical. Isso está em curso, mas não sei o resultado ainda, então vamos ver o que sai. Você tem uma ideia, só no estado de Pernambuco, nós temos no ensino médio um conjunto de conteúdos equivalente a 1.500 tópicos aproximadamente.
Então, é inimaginável que um jovem entre 15 e 18 anos de idade possa aprender minimamente 1.500 diferentes coisas dos mais diversos campos de conhecimento. Isso é inimaginável, isso não vai acontecer e efetivamente não acontece, porque a maioria dessas coisas, inclusive, não tem relevância nenhuma para os problemas que o jovem deveria estar dando solução. Em Minecraft, em qualquer outro desses ambientes com gamificação, não é, que hoje tem sido muito falado, ou seja, o uso de mecânicas de jogos para animar o engajamento dos alunos na escola, tudo baseado na resolução de problemas significativos. Mas se a gente não tem isso, fica muito distante de ter um jovem imerso, engajado, que de fato é a chave de qualquer processo de aprendizagem, essa curiosidade desejante de resolver algo. Eu vou pedir mais um minutinho para vocês, a gente precisa fazer mais um intervalo. Eu lembro de novo que você pode participar do programa enviando perguntas, sugestões, comentários para o e-mail opiniãope@ufpe.br e para as nossas redes sociais pelo Twitter e pelo Facebook. Não saia daí. Estamos de volta com a Opinião Pernambuco. Hoje conversamos sobre o impacto da tecnologia na educação. Eu queria voltar com o Luciano, porque mais uma vez eu queria tirar mais uma pergunta de um vídeo que eu assisti seu. Você afirma que a escola tem se reinventado muito pouco e que isso tem produzido um cenário catastrófico para a formação dos nossos cidadãos. E aí eu pergunto, seria a tecnologia que vai produzir a inovação necessária para tirar a escola desse estado que se encontra hoje? Olha, não seria a tecnologia, na verdade. A tecnologia será usada nesse processo de inovação e transformação da escola por educadores e pessoas interessadas em reformular o modelo pelo qual a escola funciona. E a tecnologia deve ser dada atenção e ser usada nesse processo. E o conjunto de pessoas que vão fazer isso, tem-se pensado que os educadores deveriam fazer, as licenciaturas deveriam fazer, mas eu tenho pensado que todas essas questões que a gente tem discutido aqui sobre a educação são complexas demais para serem deixadas apenas para os pedagogos. Eu também sou pedagogo, viu, Verônica? Então eu posso falar isso muito livremente. Apenas para os educadores e pedagogos. Isso é um problema muito amplo, para os quais a gente deve convidar engenheiros, designers, políticos, enfim, pessoas que tenham uma visão mais sistêmica e que possa ajudar os pedagogos e educadores numa reformulação profunda, onde a tecnologia entra como um elemento fundamental. Não é mais um elemento, é um elemento fundamental. Às vezes eu escuto algumas pessoas dizerem, mas o tablet, por exemplo, é só mais uma ferramenta. Não, essa é uma ferramenta muito especial, porque ela pode promover um conjunto de diferentes tipos de interações através de jogos, por exemplo, que nenhum outro tipo de ferramenta promove. E mais do que isso, ao usar essas coisas, nós podemos gerar inteligência educacional através dos dados que esses equipamentos nos permitem coletar acerca da atividade de alunos e professores. Então, assim, ao observar essa atividade, a gente consegue visualizar melhor como é que a escola funciona. E não tem nenhum outro tipo de equipamento que pode fazer isso. Só essas tecnologias digitais de informação e comunicação muito sofisticada podem lidar com o conjunto de dados que a gente precisa, inclusive para entender os movimentos de transformação na educação. Então, a tecnologia não vai mudar por si, mas deve ser usada centralmente nos processos de mudança que serão desenhados por equipes multidisciplinares que vão envolver educadores, mais engenheiros, designers e outras pessoas. Tem uma coisa que eu acho que a gente podia observar aqui, é o seguinte: tem uma tecnologia escondida no processo que a gente normalmente, vamos dizer assim, esquece que ela existe porque ela é completamente abstrata. São algoritmos, ou seja, métodos genéricos de resolver certas classes de problemas encapsuladas em software. Então, muito mais importante do que qualquer dispositivo físico
como o Luciano já mencionou no caso da Summit Schools, aquela escola que os algoritmos veem onde é que os alunos estão tendo dificuldade na playlist, por análise de contexto de solução do problema em si e do conjunto de alunos que está tentando resolver, e avisa para o professor que aqueles alunos estão tendo um problema. Se você expande isso para um ambiente, por exemplo, de aprendizado social, o Luciano não menciona isso, mas a Joy Street, onde ele é o cara responsável por inovação, fez durante muito tempo, ainda faz, um negócio chamado Olimpíada de Jogos Digitais e Educação, né? A principal parte desse ambiente de jogos digitais em rede social, que é auxiliar o processo de aprendizado, é o cockpit, é o painel de controle, vamos dizer assim, que fica atrás, fora da visão dos alunos, mas à disposição dos educadores e dos gestores do processo educacional, fazer o seguinte: os alunos da escola número 8 do município número 42 erram sistematicamente sempre que o problema é ótica. Então tem alguma coisa lá nas oportunidades de aprendizado e no ensino de ótica que não estão funcionando como deveriam funcionar. Então essa dinâmica, quando a gente instrumenta o processo com dados, transforma os dados em informação, transforma informação em conhecimento sobre o processo educacional, para identificar as oportunidades de intervenção, para identificar as coisas que estão dando certo e a possibilidade de sua replicação, para ver o que está desviando demais da norma, para melhor ou para pior, reforçar os que estão desviando para melhor e tentar consertar os que estão desviando para pior, é aí onde a coisa realmente muda. A gente tem uma oportunidade gigantesca de intervenção de tecnologia no processo de criação de oportunidades de aprendizado, e ela não vem por causa de ferramentas físicas. É um engano, porque isso aqui, a cada 3 anos você joga fora. E vai continuar jogando fora a cada 3 anos por muitos anos. Mas os processos reais das mudanças fundamentais codificadas como algoritmos e embutidos em software, os que a gente acertar a fazer, a gente vai passar 20, 30, 40 anos fazendo. Basta a gente olhar para o seguinte, uma coisa que todo telespectador sabe: o imposto de renda não muda todo ano. O software do imposto de renda, ele tem mais ou menos a mesma cara. O pessoal descobriu um formato para a gente fazer imposto de renda que tem uma mudançazinha aqui, outra ali, mas a coisa tem um contínuo e está aí há mais de 15 anos. Então não é aquele negócio que todo ano muda. Por outro lado, só para completar uma longa intervenção já, não é tecnologia que vai mudar nada, mas tecnologia muda tudo. Isso é um paradoxo. Por quê? Quando o livro de Gutenberg apareceu, que era impressão de informação, ou seja, guarda de informação em escala industrial, ele não começou a ser usado primeiro na escola, mas o uso dele ao redor da escola. A interpretação de como era que ele podia ser usado na escola acabou mudando completamente a escola, a ponto de ser impensável uma escola sem bibliotecas, que era onde estava o grande repositório de informação. Voltando para uma pergunta que você fez no começo, será que a gente devia partir para tecnologias sem ter resolvido o problema das bibliotecas? A resposta é sim, porque se a gente enfiar os livros aqui, ou em qualquer dispositivo que pareça com esse, e os livros continuarem codificados como os novos livros digitais, interativos, estendidos, compartilhados, a gente não precisa daquela biblioteca que tem os livros de papel, porque ela é de 1500. Eu tenho uma pergunta de Augusto Andrade. Ele diz: como os jogos digitais podem ser mais uma ferramenta para a educação na sala de aula e também fora dela? E quais mudanças precisariam ser feitas no sistema escolar para que isso aconteça? Queria ouvir Verônica, mas depois eu quero ouvir vocês também. Que mudanças a gente precisa fazer hoje para que os jogos digitais possam ser usados como ferramenta de educação também fora da sala de aula? Olha, como a gente falou, quem cria um jogo, né, tem, dentro da proposta de um jogo, um objetivo a ser alcançado. O jogo ele tem alguma finalidade. Pode ser que para alguns seja só entretenimento, mas quando você joga com o objetivo de alcançar alguma meta na educação, de resolver um problema. Então, aquele jogo ele tem que ter sido desenvolvido, pensado para dar conta de algo que você queira. Como falou, por exemplo, aqui Silvio, na área de matemática, por exemplo, você pode pensar vários jogos, atividades desse tipo, que vão responder a questões que as pessoas sentem necessidade ou, em algum contexto, precisam saber sobre a matemática. Né?
Então, o jogo tendo uma intencionalidade, um planejamento, uma proposta pedagógica embasando o uso dele, ele é eficaz, né? Mas se não tiver, também não é. Chegará o dia, Luciana, em que a tarefa de casa dos alunos será chegar ao nível 3 do jogo X? Olha, eu espero que sim, honestamente. A escola tem hoje um sistema... A escola é um jogo também, num certo sentido, mas infelizmente é um jogo muito mal balanceado e burro nos seus propósitos, né? Porque, veja, a escola também guarda um score, né, uma pontuação, também ranqueia os alunos, num certo sentido, mas num formato onde os alunos não se divertem e os professores não obtêm disso um valor do ponto de vista da formação. Então, é uma gamificação destrutiva, digamos assim. Por outro lado, fora da escola, interessantemente, os jogos não precisam se preocupar com questões de aprendizagem. As crianças já aprendem, mesmo que o desenvolvedor não tenha intencionalidade de ensino, as crianças aprendem um conjunto de coisas, inclusive que Silvio já mencionou aqui, entre outras, além de perspectivação de espaço, mas línguas, idiomas completos aprendidos. E, como todos nós sabemos, jogos não precisam de manuais para serem jogados, porque a aprendizagem é articulada no próprio movimento do jogador. Então, é como se a aprendizagem fosse algo absolutamente emergente, periférico e intrínseco ao ato de jogar. Por outro lado, eu espero que a gente possa, e é um pouco que a Olimpíada de Jogos Digitais e Educação procura fazer, buscar essas mecânicas que são altamente engajantes e divertidas mesmo, por que não, diversão, ludicidade na escola, desenhar jogos que têm um propósito educacional, do ponto de vista que nós podemos, por exemplo, tratar as competências e conteúdos associados à matriz do Enem, tá? Que é tão importante para os alunos de ensino médio e educadores do ensino médio, e desenhar algo para a escola em que alunos e professores possam jogar, entre eles, os professores como aliados de times que buscam realizar conquistas ao longo de uma aventura. A gente pode fazer isso, a gente está fazendo isso. A Finlândia anunciou recentemente que, a partir do ano que vem, ela vai ensinar nas escolas digitação e que o ensino da escrita cursiva, como a gente conhece, vai ser opcional. Isso causou uma revolução, educadores dizendo que é um absurdo. O que vocês acham dessa medida? Eu acho ótimo. A minha letra é bonita que é danado, assim. Mas eu acho ótimo. Na realidade, por que a gente escreve com canetas e é obrigado a escrever assim? Porque isso aqui era a única forma. Não é? Já tem um número de estados dos Estados Unidos onde você pode se alfabetizar sem nunca ter escrito nada. Porque você é considerado alfabetizado se você souber ler e escrever. Se você souber ler e escrever, com que ferramentas? O que está em discussão aqui é a ferramenta. Imagine que a nossa ferramenta fosse a mente, não auxiliada por nenhum desses objetos que estão me circundando aqui agora. E a métrica para eu saber ler e escrever fosse eu causar uma impressão na tela da casa das pessoas aqui agora, com uma tradução simultânea para, sei lá, face, do que eu estou falando aqui agora. Se essa fosse a métrica, e se a métrica de alfabetização fosse em face, que é a língua que é falada no Irã, né? E se fosse para fazer sem as mãos, e se houvesse como fazer, para que a gente ia precisar de alguma ferramenta mediando o processo? A ferramenta que, se você entregar para 99%, eu garanto para você, em qualquer lugar do mundo, se você entregar para 99% das crianças de 5 anos de idade, se você entregar um negócio desse aqui, minutos depois, eles saberão exatamente o que fazer com ele. Se você disser, escreva aí uma carta para sua mãe, eles sabem fazer também. E eles não vão precisar dessa caneta aqui, não. Agora, a metáfora todinha embutida para pessoas de 60 anos de idade como eu é que a caneta voltou aqui, ó. Tá vendo? Eu posso escrever aqui, além de teclar, obviamente, eu posso escrever e a coisa tem um teclado. Olha ele aqui, da máquina de escrever que vem junto com ele de novo. Ó. A gente conecta e vai para lá. Então, tem uma multiplicidade de modos no meio dessa história toda, onde certas coisas que a gente aprendeu a fazer, como tabuada, eu sou da época da palmatória, né? 9 vezes 8. Pense, 9 vezes 8, uma criança de alguns anos de idade lá, e a professora com uma palmatória na sua frente para você dizer quanto é, né? Então, isso era uma ferramenta educacional. Lembra? Deve ter gente, né? Aqui na sala, só eu lembro, mas deve ter gente na audiência que lembra. As ferramentas
pertencem ao seu tempo e elas se tornam obsoletas e de repente elas voltam. Algumas porque é muito mais fácil desenhar com essa caneta daqui do que com a mão ou com o teclado. E outras desaparecem para sempre. Eu não tenho nenhum problema com isso, não. O que eu acho que a Finlândia está fazendo ainda mais radical é ensinar programação de computadores, ou seja, como fazer com que algoritmos funcionem dentro de computadores, como esse aqui, no ensino fundamental e no ensino médio. Ou seja, ensinar programação de computadores como uma língua estrangeira, como uma coisa que todo mundo tem que saber para um futuro onde ou você programa, onde você sabe programar essas coisas, ou você será programado. Ou seja, onde nós teremos que vir a ter a habilidade de desenhar e construir os algoritmos que vão fazer aquilo que Luciano disse que acontece nas escolas lá de Summit. Porque no futuro, o professor que não souber desenhar e programar seus cursos, talvez não seja professor. A gente tem pouco tempo agora, eu queria ainda ouvir a opinião rapidinha de Verônica e de Luciano, mas eu queria fazer uma pergunta para a Verônica. Nesse contexto todo, quer dizer que a gente está preparando nossos jovens para um futuro, para o mercado de trabalho futuro, de forma errônea? Como é que vai ficar isso no futuro? Olha, é uma questão que é discutida na educação, pelo menos desde os séculos passados, séculos eu digo 17, 18, etc., que a escola, a finalidade maior da escola deveria ser preparar o indivíduo para o meio em que ele vive. Se esse meio se transforma, a escola tem que acompanhar. Porque se ela não acompanhar... teoricamente, ainda não está acompanhando, né? Aí, esse é que é o problema. Como é que vai ficar essa diferença aí entre os jovens que estão estudando agora e vão se formar em breve, e o mercado que está se formando aí, que é o mercado do presente já? Essa é a razão pela qual a escola está se tornando irrelevante muito rapidamente. É isso mesmo. Olha. É isso mesmo. Essa é a razão pela qual as pessoas estão achando que estão aprendendo mais fora da escola do que dentro dela. Essa é a razão pela qual a escola tem que ficar esperta, porque senão a gente volta para aquela expressão que você usou no começo, que é a extinção da escola, pelo menos como a gente conhece. A sociedade é digital, fazer o quê lá? Mas o ritmo de se mudar, as políticas educacionais, o fazer educacional, ainda é analógico. pré-analógico. Porque, por exemplo, a Lei Maior da Educação da gente, que é a LDB, foi em 96. E quando ela foi aprovada, lá em 20 de dezembro de 96, ela já tinha tramitado anos e anos e anos o que estava nela. Quer dizer, Então, ela já, mais velha do ela que já isso. começou Ela é pré-internet. antiga. Na realidade, só para dizer uma coisa, ela é pré-internet. ela é que era pré-internet. Ela foi feita por um povo, num tempo, onde ninguém imaginava que você ia conectar pessoas e você ia ter tablets e laptops e redes smartphones sociais. e redes sociais e games e que isso ia ser importante. Resumindo, ela não serve. Não, resumindo, ela é velha. Ela é velha. Gente, muito obrigada pela participação. Infelizmente, nosso tempo acabou, mas eu acho que o papo foi muito legal. A gente tem muita coisa para tratar sobre isso ainda. Mais uma vez, obrigado. Boa noite para vocês. Queria agradecer também você que nos acompanhou até agora e também desejar uma ótima noite para você e até o próximo programa.